Segundo o enunciado, ele afirma que o nosso vitral ele deve ter uma simetria em relação aos quadrantes adjacentes. A nossa simetria deverá funcionar mais ou menos como um espelho. Em relação aos quadrantes, eu tenho uma simetria dada pela reta verde, em que a parte de cima e a parte de baixo devem ser elementos correspondentes. Na nossa simetria, toda a parte de cima deverá estar associada a um correspondente abaixo, exatamente na mesma vertical e exatamente a uma mesma distância. Assim como os elementos que estão abaixo devem possuir correspondentes acima. Então, ali, ao verde significa um espelho. Imagine que a imagem na parte superior e a imagem na parte inferior devem coincidir. Por outro lado, quando nós temos uma simetria vertical, nós estamos dizendo que o lado direito e o nosso lado esquerdo funcionam como imagem e o nosso reflexo no espelho. Então, o lado direito e o lado esquerdo devem possuir exatamente os mesmos elementos. O que nós vamos buscar? Nós devemos tentar inicialmente olhar cada uma das simetrias em separado. Para a nossa primeira figura, nós temos a nossa reta, que representa o eixo de simetria. Eu devo buscar todos os pontos na parte superior e ver se existe um correspondente na parte inferior. Esse ponto, que é vértice do quadrado na parte superior, ele possui um correspondente na parte inferior, ou seja, existe um elemento simétrico. Por outro lado, se nós olharmos o vértice desse triângulo, em relação a esse eixo, não existe o elemento correspondente. Então, eu não posso afirmar que esse primeiro caso existe uma simetria em relação ao verde. A simetria me garante que toda a parte acima e toda a parte abaixo existem objetos correspondentes. Então, cada ponto que nós temos na parte superior deve existir um correspondente na parte inferior, e isso não acontece. Logo, o primeiro caso não é simétrico em relação à linha verde. Para o segundo caso, vamos proceder da mesma forma. Existe um eixo de simetria, que representa o encontro dos quadrantes, e inicialmente nós vamos analisar em relação a essa horizontal. Lembre-se que na nossa simetria, cada objeto que existe na parte superior deve existir um correspondente inferior. Se nós observarmos esse segmento que passa na parte superior, ele não existe na nossa parte inferior. Não existe o segmento correspondente, ou seja, a minha estrutura ela não é uma estrutura simétrica. Logo, a segunda também não há simetria em relação à linha verde analisada. Para o nosso terceiro caso, novamente, o eixo de simetria horizontal. Se observarmos os elementos acima do nosso eixo, não existem correspondentes abaixo. Observe que acima do eixo nós temos um conjunto de elementos onde não existem correspondentes abaixo. Ou seja, a estrutura 3 também não é simétrica. Para a nossa quinta figura, o eixo de simetria horizontal, e nós devemos observar que a parte superior não há correspondente na parte inferior. Isso pode ser percebido por vários pontos diferentes. Esse ponto não há correspondente, não há correspondente. Assim como esse não existe correspondente na parte inferior. Logo, esse quinto caso
não é simétrico em relação à linha verde. Pelo exposto, nós percebemos que a estrutura 1, 2, 3 e 5 não são simétricas. Se analisarmos a estrutura 4, você deve perceber que a parte acima e a parte abaixo são elementos simétricos. Imagine um espelho em relação ao nosso verde. Toda a parte superior tem um correspondente inferior. Destacarei algumas linhas. Para essa linha, existe um correspondente inferior. Para esse outro pedaço, também existe um elemento correspondente. Nossa ponta, ele possui um elemento correspondente, e assim por diante. Então, nós temos que a estrutura acima e abaixo são simétricas. Ele afirma que a estrutura tem que ser simétrica em relação aos quadrantes adjacentes, ou seja, deve existir uma simetria também em relação à vertical. Observe que à direita, para cada elemento, existe um correspondente associado à nossa esquerda. Ou seja, se nós observarmos o lado esquerdo, em relação a esse lado direito, nós podemos perceber que a figura seria mais ou menos o mesmo funcionamento de um espelho. O lado direito e o nosso lado esquerdo possuem objetos que seriam correspondentes. Logo, nós temos uma simetria em relação aos quadrantes adjacentes e a alternativa correta será a letra D.